Olá, amados, a paz do Senhor, uma boa noite para todos os amados irmãos que estão acompanhando este culto, por todas as famílias que se disponibilizaram a estarem reunidas agora neste momento para cultuarmos a Deus e junto buscarmos a Tua presença, meditarmos na Sua palavra. E isso é extraordinário e maravilhoso, porque a palavra de Deus é quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos fortalece. Amém? Então, nesse culto dessa quarta-feira, nós queremos glorificar o Senhor aqui no início com uma oração. E vou pedir aqui ao meu filho para fazer esta oração inicial no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa também estar falando ao seu coração. Que você também venha agora e fechar os seus olhos. Venha neste momento aí curvar a sua cabeça. E junto com a sua família, com os seus filhos, nesse momento de oração, também esteja orando, também esteja clamando a Deus, esteja agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, pela proteção do Senhor e clamando para que a palavra dele venha estar adentrando aos lares, adentrando a cada coração e produzindo aquele efeito que o Senhor sempre deseja, que é o efeito transformador, o efeito libertador, o efeito em que faz com que o homem possa se aproximar ainda mais de Deus e desejar ainda mais estar com Ele. Amém? Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, pelo pão de cada dia, por estar mais uma vez na Tua presença e por nada de mal ter acontecido com a gente. Verdade, Deus. Obrigado pelo meu pai, pela minha avó, pelo meu avô, por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor com um corinho, com um louvor aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Seja o meu canto para sempre só pra te louvar, seja tão somente eternamente pra te adorar, que ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu lembrar-me sempre que só tu és quem o dá. Aleluias. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar, no procedimento, no exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu trazer na mente que dependo de ti, Senhor. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar, no procedimento, no
Aleluias! Glória a Deus! Que Deus seja louvado imensamente pela vida dos irmãos e por ter alcançado nossas vidas por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, pelo grande amor que Ele derramou ali na cruz. Então isso é maravilhoso e nós nos alegramos grandiosamente. E desejamos, neste culto, nessa reunião, falar aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, transmitir aos amados a mensagem completamente voltada para esse amor, para essa misericórdia de Deus ali na cruz. Mas não é uma graça barata, uma misericórdia barata. É algo extraordinário que não deve ser desprezado, não pode ser levado em vão e que cabe a cada um de nós fazermos a análise profunda e nos dedicarmos com todas as nossas forças para agora estar obedecendo a Deus no nome de Jesus. Bem, irmãos, então é isso, que nós agora venhamos a estar obedecendo a Deus com todas as forças dos nossos corações. Então, essa noite, gostaria de convidar os amados a fazer uma meditação junto conosco, junto aqui com o meu filho, com a minha família, junto com vocês, queridos irmãos que estão aí em São Bernardo do Campo, em Bragança Paulista, em Piauzinho, Campinas, aqui na Bahia, os irmãos aqui em Guanabi, os amados ali em Curitiba, todos os irmãos espalhados nesse país, e que também estão incumbidos da responsabilidade de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas novas e a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 5, para nós fazermos uma meditação nessa noite. Amém? 2 Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. 10 versículos aqui nessa noite. Amém? Vamos fazer a leitura aqui compartilhada com o meu filho, onde eu vou estar lendo um versículo, ele também vai estar lendo o outro versículo. Que todos possam acompanhar aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos. Meu filho ia ler o versículo 2, né? Eu já estou aqui lendo. Já li o 1, já estava lendo o 2 também. Pode ler, né? E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Exatamente. Desejando, né? Desejando. Versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bem, amém. Segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, né? E ele escreve aos Coríntios. E nós observamos o relato desse amado irmão, desse apóstolo, e a gente glorifica a Deus pela vida do irmão Saulo e por esse registro, né, do Novo Testamento. Porque nós sabemos que ali até os de Jesus, o Antigo Testamento já existia, era de posse dos judeus e de muitas pessoas da época. E o Antigo Testamento era e é maravilhoso e extraordinário, com orientações extraordinárias para o povo.
A vontade de Deus também está muito bem clara e expressa ali no Antigo Testamento, amados irmãos. Mas os relatos que se sucederam depois de Jesus, da vinda de Jesus, nós chamamos de Novo Testamento. E ele também foi composto, ele também foi escrito, onde ele relata a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a sua obra, depois a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e inicia ali no livro de Atos dos Apóstolos, relatos dos primeiros atos dos primeiros cristãos da igreja primitiva, e você começa a deparar daí para frente também com uma série de cartas nós chamamos de cartas paulinhas, cartas que foram escritas por Paulo e que compõem praticamente mais da metade aí ou quase a metade do Novo Testamento, né? São 13 cartas ali, né, escritas pelo apóstolo Paulo. E, amados irmãos, eu fico pensando, se esses relatos do Novo Testamento não tivessem sido escritos, como seria o cristianismo? Se toda a mensagem fosse transmitida apenas verbalmente, não houvesse nenhum registro, ficaria bastante difícil, né, a nossa vida cristã, porque o cristianismo está fundamentado na doutrina de Cristo, nos ensinamentos de Jesus. Então, o que acontece? Nós precisamos conhecer a doutrina de Cristo, a sua palavra e a sua verdade. Então, se ao longo da história todos os ensinamentos fossem passados verbalmente, seria difícil o cristianismo estar de pé. Mas, se nós tendo a palavra escrita aqui em nossas mãos, diante de nossos olhos, e mesmo assim ela ainda é torcida por muitos, mesmo os irmãos tendo hoje a Bíblia diante dos seus olhos, dentro da sua casa, ainda são enganados pelos falsos profetas, por ensinamento de homens, imagina se fosse verbalmente. A essência já teria se perdido ao longo da história, mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, não permitiu que isso acontecesse. Ele trabalhou para que as coisas fossem registradas. E aqui nas cartas de Paulo, nessa carta aqui segundo aos Coríntios, nós vemos um relato fundamental e importantíssimo demais, relatado pelo apóstolo Paulo, escrito por ele e enviado à igreja, aos irmãos ali em Corinto. Então, amado, nós notamos esse cuidado do apóstolo para com as igrejas daquela época. Quando eu falo de igrejas aqui, eu estou falando das comunidades que existiam ali nas cidades daquela época, nas regiões daquela época. Então, Paulo encaminhava cartas a essas igrejas, a essas pequenas comunidades que ali estavam reunidas. E a carta enviada à igreja de Coríntios é a que nós estamos lendo aqui, de Corinto é a que nós estamos lendo aqui, capítulo número 5. Ele enviou antes uma primeira carta, e na primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios, há um relato profundo de correção, de admoestação para aqueles amados irmãos. A igreja em Corinto estava vivendo uma situação desastrosa, uma situação terrível, uma situação complicadíssima. Havia de tudo dentro daquela comunidade, eram coisas absurdas. Os irmãos não sabiam a quem pertenciam, irmãos se embriagavam na hora da ceia, tinha irmãos que tinham uma causa contra o outro, ele levava esse irmão perante a justiça. Paulo chegou a dizer assim: olha, gente, que é isso? Será que dentre vocês não há irmãos preparados, pessoas preparadas para poder julgar o caso? Tem que levar perante os incrédulos, para que os incrédulos julguem? Não sabeis vós que nós haveremos de julgar o mundo? Paulo disse aos irmãos ali em Corinto: nós haveremos de julgar o mundo. Então há em vocês sim habilidade, conhecimento, claro, capacidade vinda da parte de Deus, capacitações vindas da parte de Deus, que vai dar luz e entendimento para que as situações sejam resolvidas. Paulo vai demonstrando. Tinha caso terrível lá, por exemplo, do enteado possuir a madrasta. É uma coisa diabólica que Paulo orientou até entregar esse irmão na mão do diabo para que o corpo fosse destruído, mas para que o espírito fosse salvo. Era uma situação complicada. Leia atentamente a primeira carta que Paulo escreveu e você vai ver como a bagunça estava instalada dentro daquela congregação. Já na segunda carta, Paulo escreve aos amados, Paulo agora já consolado por saber que os irmãos haviam dado ouvido às suas orientações e principalmente por também alguns irmãos já estarem aceitando o apostolado do amado irmão, porque muitos ali duvidavam do apostolado.
do apóstolo Paulo, né, do irmão Paulo. E Paulo, quando falava, ele não falava para se engrandecer, mas ele falava que ele era, sim, ministro da parte de Deus e que ele tinha o cuidado para com os irmãos. Então, nessa segunda carta, Paulo escreve agora já com demonstrando os irmãos agora, consolando os irmãos, fala da esperança, e Paulo diz assim, olha, naquela primeira, quando enviou o primeiro relato, foi necessário, não foi para o vosso mal, foi para o vosso bem. E isso é muito interessante. Paulo fala que a primeira carta que ele enviou à igreja de Corinto não foi para o mal daqueles irmãos, mas foi para o bem. Gente, quando Deus corrige, quando Deus exorta, quando Deus orienta, quando Deus fala de forma mais dura, com uma correção mais profunda, é porque Deus nos ama. E Ele tem um propósito de disciplinar os seus filhos para que seus filhos estejam preparados para os céus. Porque nos céus não pode haver desordem no céu. A ordem deve ser mantida no céu. A ordem tem que continuar. Só que dentro dessa ordem existe uma coisa chamada livre-arbítrio, em que as pessoas não podem, por exemplo, ser robotizadas, obrigadas a obedecerem. Então elas estarão ali de livre e espontânea vontade, obedecendo o Criador, pois amam o Criador, amam o Senhor. Então o livre-arbítrio prevalecerá. Então nós, quando sairmos daqui, entraremos ali também tendo a nossa própria vontade, a nossa própria consciência e as nossas próprias decisões. Por isso, aqui na Terra, nós estamos diante de um laboratório, onde o Senhor nos prepara para a glória. E por isso vem a correção, por isso vem a disciplina, meu querido irmão, irmã, que está ouvindo e que ouvirá este culto, que assistirá este culto. Esteja atento, agradeça a Deus pelas correções. Abra o coração, se coloque diante do Senhor e peça a Deus que corrija, peça a Deus que dê a orientação. Irmão, nós estamos a caminho da glória, da maior bênção que existe para toda a humanidade. Nós não podemos desperdiçar essa oportunidade, irmãos, porque não há outro caminho, não há uma outra saída, não há uma outra estrada, só Jesus é o caminho que conduz aos céus e só chegaremos ali mediante a obediência da sua palavra. É obedecendo a sua palavra que nós cheguemos ali. Então, irmãos, não tem outra maneira, meus queridos amados. Jesus é aquele que nos conduz aos céus. E como eu disse, ali haverá ordem. Só para você entender um pouquinho a importância do livre-arbítrio, né? Do livre-arbítrio, amados irmãos, porque poderia até se fazer algumas perguntas do tipo, Senhor, se o Senhor sabia que nós iríamos errar, por que nos criou? Ou então, por que o Senhor não nos criou de uma forma em que nós não pudéssemos errar? Aí seria a forma da robotização. E quando as coisas são robotizadas, não tem muita graça, né, amados irmãos? Não tem muita graça. É necessário que seja de livre e espontânea vontade. Por exemplo, se eu trouxesse aqui nessa noite um boneco, né, um robozinho, ele não poderia de forma nenhuma ser recíproco para comigo. Não teria como ele se relacionar comigo, porque ele é um robô. Poderia até fazer o que eu quisesse que ele fizesse, mas dentro dele não tem coração, não tem alma. Agora eu tenho o meu filho aqui do meu lado, e o meu filho pode decidir me amar. Pode ser recíproco para comigo. Ele pode demonstrar afeto para com a minha pessoa, porque ele tem um coração, ele tem um livre-arbítrio. E foi assim que Deus nos fez. Deus não poderia robotizar as coisas, porque senão não teria graça nenhuma e seriam obrigados a estar ali na presença de Deus. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então as pessoas que entrarão no céu entrarão com livre-arbítrio. Então o irmão que não aceita a correção na terra, que não aceita a disciplina e que não se submete às ordens do Senhor Jesus, dificilmente entrará no céu. Presta atenção nessa palavra, irmão. O irmão que não se submete à vontade do Senhor e à sua palavra, dificilmente entrará no céu. E quando Paulo fala do céu, quando ele fala da glória, que é o que nós vamos ver aqui no 2 Coríntios capítulo 5, é extraordinário, porque ele diz assim no primeiro versículo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas e eternas no céu. Primeiro ponto que nós analisamos aqui nesta mensagem de 2 Coríntios capítulo 5, amados irmãos, é que há uma conscientização
que a conscientização do que somos e do que queremos é de fundamental importância. Nós precisamos ter ciência do que nós estamos fazendo e do que nós queremos, porque nós estamos no mundo físico, mas existe um mundo superior que é o mundo espiritual. Para compreender as coisas espirituais, para entender as coisas de Deus, é necessário que vivamos uma vida no Espírito. E muitos cristãos se entregam a Deus, se entregam a Jesus, mas não têm ciência, consciência do que realmente irá se passar. Um exemplo é a igreja, quando Paulo escreve a igreja ali em Tessalônica, né, em 1 Tessalonicenses. Havia irmãos que desanimavam pelo simples fato dos irmãos terem morrido. Ficavam desanimados, porque os irmãos haviam morrido. Mas olha a conscientização como ela é interessante e indispensável. Se nós não temos ciência do que vai acontecer, se nós não temos esperança nas promessas de Deus, nós seremos pessoas infelizes. Afinal de contas, a palavra do Senhor já nos diz, né? Se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmão, as Escrituras narram que essa casa terrena, que é esse tabernáculo no qual nós habitamos, no qual nós moramos, ele irá se desfazer. Agora, é o que Paulo fala para a igreja ali, para os amados irmãos, para que eles tivessem ciência de que essa casa, esse corpo, ele caminha para um fim. Interessante, nós devemos ter ciência disso, todos os amados irmãos que agora estão aí assistindo. Essa noite nós estamos falando de esperança. Uma palavra de ânimo e de fortalecimento para aqueles que estão desanimados, desesperançosos, que talvez estejam enfrentando uma doença, uma dificuldade na vida, uma adversidade. Os sonhos são frustrados, as vontades são frustradas constantemente. Aí bate aquele desânimo, aquele desespero diante de um mundo onde nós estamos vendo o caos se instalando e tudo se aproximando para o fim. Não é para o cristão se entristecer, não é para o cristão abaixar a cabeça, é para o cristão olhar para o alto, é para o cristão olhar para cima, porque nós estamos a caminho do revestimento espiritual. Nós estamos a caminho de uma casa, como diz a palavra de Deus, uma casa celeste. Se nós temos ciência que aqui está tudo se acabando, não há problema nenhum. Porque também estamos cientes de que quanto mais aqui o mundo se acaba, mais as coisas passam, mais perto ficamos da glória de Deus. Tendo da parte de Cristo, como diz a palavra aqui, um edifício, uma casa que não foi feita pela mão dos homens, eterna no céu. E aí a mensagem, assim, na sua contextualidade, o cerne da mensagem aqui, é que Paulo fala das dificuldades, das aflições da vida, mas ele descreve que em meio às aflições e às dificuldades, por haver essa conscientização, por haver essa certeza nas promessas de Deus, por haver essa esperança na palavra do Senhor, essas dificuldades, as adversidades da vida são diminuídas. Elas diminuem diante do que está preparado para nós. Porque nada se compara ao que Deus preparou para nós. Tanto que ele falou também no livro de Romanos, né? Quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar do amor de Deus? Então, meu amado irmão, a dificuldade que você passa na vida, as adversidades da vida vão diminuindo quando você está com Cristo em seu coração. Certo? Vão diminuindo. Porque a cada dia nós enfrentamos as dificuldades e barreiras para poder impor e implantar aquilo que pensamos. E nossos desejos, nossas vontades são cotidianamente frustradas. Então fica a pensar, o que será daqueles que não têm esperança em Deus? O que serão daqueles que não têm esperança em Deus? Então esse é o primeiro ponto, a conscientização. Se conscientize de quem você é, de que cristão você é, do que você quer ser, que tipo de crente você quer ser, de que tipo de crente eu quero ser. Eu preciso pensar nisso. O que eu quero com a minha vida? Por que eu estou nesse caminho? Para onde eu estou indo? Quem é Jesus? Como o irmão Hélio pregou no domingo, né? Quem é Jesus? Ele perguntou quem é Jesus. Muita gente não conhece Jesus, mas a palavra está clara, de cima e embaixo, quem de fato ele é. Quem de fato ele é. Acontece que as pessoas não leem a Bíblia, não leem a palavra de Deus. Essa semana o irmão colocou no grupo da igreja, né, um vídeo muito interessante, que é uma pesquisa que foi feita
com as pessoas que leem a Bíblia por uma quantidade de vezes durante o dia, durante a semana, durante algum tempo. E se comprovam que aqueles que leem a Bíblia uma vez apenas por semana, que geralmente são aqueles crentes domingueiros, né, que só acompanham a palavra no domingo, eles acompanham tudo quanto é tipo de notícias. Tudo. Mas a Bíblia é lida apenas uma vez na semana. E dentro do resultado ali, o que se percebe é o seguinte: estão perdidos. Porque eles não têm força nenhuma para resistir absolutamente a nada. Mas aqueles que leem 4, 5 vezes, a mudança no comportamento da pessoa, no caráter, na personalidade é exorbitante. É extraordinária. Porque a palavra é viva e eficaz. Esse é o pão que desceu do céu e que alimenta as pessoas. Então, quando as pessoas comem desse pão, elas ficam fortes. Então elas resistem ao mal, elas resistem ao pecado e elas vivem esperançosas, mesmo que não tenha nada, porque ele vai confiar no pastor. Pastor do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele, em um determinado trecho daquele salmo, a palavra é muito clara: ainda que eu venha até mesmo passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Há um trecho naquele salmo, ele é maravilhoso, mas um que eu vou citar de suma importância para os irmãos, que vai estar ligado ao que nós estamos falando sobre a leitura da Bíblia, para que você tenha força e de fato descanse no que está aqui. Esperamos uma morada no céu, na qual nós queremos estar. E aí você se alegra constantemente e constantemente você se fortalece no Senhor Deus. Porque ele diz assim: unge minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O irmão Davi, ele tinha a ciência do que era cuidar de ovelhas, do que era cuidar do rebanho, dos cuidados que o pastor tinha para com o rebanho ali. E um dos cuidados era esse. Havia certa época do tempo que os rebanhos eram atacados por insetos. Então os insetos atacavam os rebanhos e adentrava a cabeça das ovelhas por meio dos orifícios, por meio do nariz, por meio das orelhas, ali do ouvido, né? Então as moscas assentavam na cabeça dos bichinhos e os maltratavam, e as ovelhas ficavam atordoadas. Tinha ovelhas que até batiam com a cabeça na pedra para tentar se aliviar daquele incômodo, daquela dor. Isso não parece exatamente estar certinho com o que as pessoas fazem hoje quando nas suas mentes adentram coisas ruins e terríveis? Como elas tentam se livrar da dor, se suicidando, se matando, batendo com a cabeça em algum lugar, porque elas querem se livrar daquele pensamento que lhes atormenta, que lhes atordoa, daquela seta maligna que foi lançada, cujo propósito é te destruir. Ouça nessa noite, porque Deus está aqui presente, está aí na sua casa também para te dar o consolo, para te dar o fortalecimento. Então o que os pastores faziam? Eles pegavam óleo e ungiam e derramavam, né, sobre a cabeça ali das ovelhas. Então isso impedia, funcionava como uma espécie de repelente. Então as moscas vinham e não assentavam na cabeça das ovelhas, porque o óleo repelia, o cheiro do óleo repelia elas, certo? Aí o que Davi falou? Unge minha cabeça com óleo. Ou seja, quando Cristo nos unge a cabeça, eu não estou falando aqui do óleo da consagração, mas quando Cristo nos reveste a nossa mente, amados irmãos, o mal não pode adentrar. Ele não pode entrar. E como é que ele reveste a nossa mente? Aqui, ó, a leitura da palavra. Quanto mais você lê, mais a palavra vai adentrar a sua mente. Você vai estar pensando em Deus, falando de Deus, desejando Deus. A sua boca vai falar do que seu coração está cheio. Então ele vai servir como repelente. E todas as coisas malignas que vão vir do exterior para destruir a sua mente, para destruir a sua vida, não vai conseguir, porque você vai estar protegido por Deus e protegido pelo Senhor. Você vai estar, em outras palavras, cheios de Deus, como diz a Bíblia. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas faz toda uma diferença. Agora eu te pergunto, o Espírito Santo habita em qualquer coração? O Espírito Santo faz toda a diferença, porque ele é o selo, ele é o penhor da nossa salvação. E o Espírito Santo é Deus, né? Ele também é Deus. E ele está na terra para continuar a obra.
E diz a palavra que ele deseja e que ele habita dentro de nós. Mas será que ele habita em qualquer coração, em qualquer vida? Porque a palavra descreve que ele não pode habitar o lugar que esteja impuro. E quando os irmãos escreveram ali em Atos dos Apóstolos, os irmãos falaram claramente que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, se não houver obediência, não tem a presença de Deus. E se não tem a presença de Deus, o mal aproxima. E quando o mal aproxima, ele destrói a tua vida. E você, com a vida destruída, jamais vai pensar no que a palavra falou aqui, aguardar um edifício, uma casa no céu. As pessoas se matam por este mundo, mas se elas soubessem que existe uma casa no céu preparada para elas, se elas soubessem que há um lar celestial, oh, irmão, estamos falando do céu, do lar celestial, da glória de Deus. Agora pensa comigo nessa noite. Como devem estar os que lá já estão? Como eles devem estar vivendo lá neste momento? Dá para você pensar em alguma coisa? Você pode se esforçar ao máximo e você não vai conseguir pensar quase nada além de eles estão felizes e alegres. Felizes e alegres. Só que eles estão muito mais do que isso. Eles estão transbordando de alegria, porque eles já chegaram ao paraíso. Gente, pensa na alusão e na comparação do paraíso onde Jesus está agora com nossos irmãos que já partiram e o paraíso que ele criou na terra no início para Adão e Eva. E quando você lê os relatos de Gênesis, você vê a maravilha, a extraordinária obra que Deus criou. E até hoje, mesmo que o homem destruiu e que o homem pecou, ainda existe, né? Ainda existe a beleza do mundo. A gente consegue ainda ver a beleza nas montanhas, nos pássaros, nas árvores. A gente consegue ver a beleza do firmamento com as estrelas, o sol, a lua. A gente consegue ver a beleza no mar, no oceano. A força de Deus, o poder de Deus. A gente consegue perceber tudo isso. Mas isso ainda está contaminado. Isso ainda está apagado. A terra perdeu um pouco do brilho por causa do pecado e do mal que entrou nesse mundo. Mas o paraíso inicialmente, antes do pecado, era extraordinário. Agora pensa no paraíso atualmente. Pensa no paraíso atualmente. E os irmãos que estão ali jamais vão desejar estar aqui. Porque lá é muito melhor. E foi o que Paulo falou. Olha só o que Paulo falou. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Gente, como é que o crente tem medo de partir daqui dessa terra? Como é que o cristão não deseja o céu? Eu fico pensando, o que há desses irmãos que estão morrendo de medo? Tem gente que tem medo de partir daqui e os seus sonhos não serem realizados. Mas ele está esperando o quê? Este mundo ou a glória vindoura? Este mundo é passageiro. Este mundo logo irá passar. Mas o céu é para a eternidade. Então aqui há um desejo profundo do apóstolo pelo céu. Agora o apóstolo andava assim com Deus. Em intimidade com Deus. Se nós não andarmos em intimidade com Deus, nós também não iremos desejar a glória, não. Vamos desejar esse mundo. Vamos se matar por esse mundo. Vamos correr por esse mundo. Vamos perder tempo com as coisas da terra, mas jamais vamos abrir a Bíblia e buscar as coisas do Senhor. Vamos deixar o orgulho adentrar os nossos corações. Não teremos coragem de perdoar, coragem de amar, coragem de se humilhar, porque as coisas do mundo estão sufocando. As coisas do mundo estão preenchendo todo o espaço, preenchendo todo o tempo. E aí, meu querido irmão, a pessoa jamais vai desejar ser revestida da habitação celestial. Quer ser revestido desse mundo, das glórias dessa terra, das conquistas deste mundo, das coroas corruptíveis, mas jamais desejará ser revestido da coroa incorruptível, do corpo celestial. Irmão, mas é sério, eu quero dizer a você que está nesse momento assistindo, tenha esperança, tenha alegria, abre o seu coração, alegre o seu coração, não importa o que já aconteceu, não importa a saudade, não importa as dificuldades, não importa as adversidades, as doenças e nem mesmo a morte, porque nós como cristãos desejamos ser revestidos da nossa glória, da glória celestial. Amados irmãos, Paulo fala da nossa habitação celestial. Olha esse texto aqui, 2 Pedro 3,12, rapidinho. 2 Pedro 3,12. Aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus com fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora, em 2 Pedro 3,14,
Olha o que diz o versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejam achados inculpáveis, irrepreensíveis e em paz. Por quê? Porque em 2 Coríntios 5,3 diz: se todavia estando vestidos e não formos achados nus. Olha que interessante. Então a palavra é clara: se todavia formos revestidos e não achados nus. Aguardamos um novo céu e nova terra, queremos estar ali, mas precisamos estar preparados. Ele usa um termo interessante: irrepreensível. Irrepreensíveis são aqueles irmãos que não necessitam de repreensão. Eles estão em tudo obedecendo a Deus, em tudo glorificando a Deus. Amado, estejam cientes disso daí. É melhor obedecer a Deus. Não se iluda com este mundo, porque as armadilhas têm sido montadas para tirar a sua fé, a sua esperança, para tirar de você aquilo que Jesus conquistou ali na cruz com o seu sangue, que é a salvação, para te desconscientizar da esperança que nós nos aguardamos e caímos no engano do diabo e entrávamos na época, meu amado, do sono, da sonolência, e entregávamos os corações a este mundo. E aí perdemos a glória que nos está reservada. Continuando o texto, né, Paulo continua explicando aqui os demais versículos seguintes. Amado irmão, que esse tabernáculo, né, que é o lugar que nós moramos, ele diz: nele nós estamos gemendo, estamos carregados, porque queremos ser revestidos da glória, para que o mortal seja absorvido pela vida. No versículo 4 ele continua falando, para que esse corpo mortal seja revestido pela vida. E ele diz que foi Deus que preparou tudo isso no versículo 5, e que deu-nos o penhor do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, aquele que nos garante que estamos salvos. E aí ele vai e explica aos irmãos em Corinto. Então tenha ânimo, gente. Versículo 6, tem de bom ânimo. Sabendo, olha para você ver, sabendo que enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Olha o que Paulo está falando. Quanto mais a gente continuar nesse corpo, é bom. Ele fala, claro, se for para a glória de Deus, irmão, se é para ficar na carne ainda, no corpo de carne, e for para a glória de Deus, for para Deus ser glorificado e para ser útil para Jesus, convém. Agora, se for para ficar no corpo de carne, neste mundo, para viver uma vida perversa diante de Deus e viver um caminho, andar num caminho distante do Senhor, não convém. Não convém. Por isso que aqueles que se adentram ali não querem mais voltar, porque eles sabem, eu lutei tanto para sair do corpo de carne e entrar aqui. Né? Eu lutei tanto, eu esperei tanto por esse momento, então chegou a minha vez, eu estou aqui, eu quero ficar aqui. Pensa comigo, se você entrasse no paraíso hoje, Jesus mandasse você voltar para este mundo, você voltaria? Se nós estamos sofrendo, gente, todo dia nós sofremos, nós padecemos. Semanas passadas eu tive uma dor de cálculo renal, eu vi como a coisa é feia, como o nosso corpo é fraco, como nós não somos nada. Tu não é nada, eu só falava, meu Deus, estou em tuas mãos, não tem mais nada o que fazer. E aí você gemia de dor, porque esse mundo é sofredor. Esse mundo é sofredor. Você geme, você sofre. Então quando você sai daqui é um alívio. É um alívio. Quando você sai preparado, agora se sair nu, aí é terrível. Então o trecho da palavra é claro. Olha, gente, enquanto mais eu continuo aqui, mais distante eu fico. Em outras palavras, estar lá é melhor do que estar aqui. Agora, só convém estar aqui se for para poder agradar a Deus. E Paulo escreveu na sua carta, uma carta que ele escreve aos Filipenses, né? Ele falou disso daí, que o viver que eu tenho na carne agora, eu vivo para a glória do Filho de Deus. Eu quero estar com o Senhor, mas se estar na carne ainda é normal, é necessário para que vocês sejam edificados, então eu continuo na carne. Mas, sinceramente, estar com Ele é melhor do que estar aqui. E o versículo 7, então nós andemos por vista, ou andemos por fé e não por vista. Vou comentar depois sobre isso. Mas temos confiança, desejamos antes deixar o corpo habitar com o Senhor. E por isso nós estamos felizes, estamos alegres também. No versículo 9 ele fala sobre isso aí. Muito desejamos também ser agradáveis, né? Quer presentes e quer, ou seja, ausente. Paulo falava para os amados irmãos em Corinto. Queremos ser agradáveis a vocês, mesmo presente, ou talvez até mesmo ausente, porque eu quero que vocês estejam preparados, porque um dia todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Voltando ao primeiro ponto que eu falei no início, a conscientização de que nada somos, de que Deus existe, de que Ele quer nos salvar, e que se nós andarmos no caminho errado, vai ser ruim, porque um dia nós estaremos diante do Senhor.
Então todo homem inteligente, sábio e prudente, ele faz o quê? Ele raciocina, ele pensa e decide pelo melhor. E o melhor é Deus. Ainda que não nos enxergamos, como diz o versículo, não andemos por vista, mas andemos por fé. É necessário que se tenha fé. Mas se acredita em tanta coisa desse mundo, que precisa ter mais fé para acreditar nelas do que acreditar em Deus. Lembra daquela história que eu falei da evolução, da criação? É preciso ter mais fé para acreditar na evolução do que acreditar na criação. Que é uma loucura. A tese que eles usam para dizer que, para falar como as coisas existiram, é loucura, é muita bobagem, é muita bobagem. Ali precisa ter muita fé mesmo para crer. Acreditar que nós íamos das minhocas, das bactérias, né, que os peixes os peixes estavam nadando, depois um peixe resolveu criar asa e virou pássaro. Né, amado irmão? Se fosse assim, não podia virar outra coisa. Meu Deus do céu, para criar todo esse poder, toda essa inteligência, toda essa organização, tem que ter muita fé para acreditar naquilo. Agora a criação é muito mais fácil de crer e acreditar no céu e acreditar em Deus. Amém? Meu querido irmão, esse é o primeiro ponto. Segundo, né? Aqui só para a gente já ir para a parte final, amados irmãos, que a certeza, né? A certeza das promessas de Deus nos fortalece muito, porque ela se torna um estímulo, né? Um estímulo, a certeza. Por quê, irmãos? Aqui não é esperança, aqui não está falando de esperança, da glória eterna, do revestimento do corpo, do lar celestial, de um mundo desejável, maravilhoso, diferente desse, cheio de poder e glória, sem tristeza e sem dor. Quem crê nisso passa a ter o quê? Uma esperança. E o que nos estimula neste mundo é a esperança. Se você não tem esperança, você está desestimulado. Porque você espera o quê? Quem vai estudar, por exemplo, vai fazer uma faculdade, mas não espera nada, vai desestimulado. Desestimulado, não sei por que eu estou fazendo faculdade, né? Aqui na roça vai fazer uma semeadura no solo. Estou semeando para quê mesmo? Vai ser desestimulado. Todo dia você levanta, você tem que ter um estímulo, algo que lhe induza a continuar, a prosseguir. E aqui a palavra fala da esperança. E você que está em Deus? Você que está em Deus tem estímulo e é estimulado todos os dias, porque você tem a esperança. Então a certeza na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, nos estimula a prosseguir. Tenha esperança, tenha certeza na palavra do nosso Deus. Amém? E uma questão interessante sobre esse fato de você ter esperança, de você esperar, é porque nós estamos rodeados do mal, de coisas ruins e de muitas dificuldades, querido irmão. Mas a esperança vence o medo. A esperança, ela vence o medo, ela vence a tristeza. É uma esperança tão poderosa, com a capacidade suficiente, amados irmãos, de preencher o vazio no coração dos homens. Essa é a esperança maravilhosa. Como é bom esperar nas promessas de Deus. Amém, amado? Então nós percebemos aqui nesse texto também uma palavra de esperança. O que você espera? Aonde você quer passar a eternidade? O que você está fazendo da sua vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós estamos fazendo? Jesus veio ao mundo para nos dar esperança. Jesus veio ao mundo para nos dar vida eterna, amado. E nós já confiamos nele, mas a mensagem nessa noite é mais no sentido de você se fortalecer mais ainda e jamais se afastar de Deus. Tenha cuidado com aquilo que vai te afastando de Deus a cada dia e a cada instante. Amém? Um outro ponto que nós podemos ver na palavra é que é preciso desapegar. E nós percebemos isso, que é preciso desapegar das coisas físicas, deste mundo físico, porque nós não vivemos por vista, como diz a palavra, mas sim pela fé. Então Paulo relata isso aos irmãos ali, e Deus fala conosco através da sua palavra, que nós agora vivemos por fé e não pela vida. Então há um desapego do mundo físico. Inclusive, isso está muito bem esclarecido aqui na contextualização, na contextualidade do capítulo 5, porque se você abrir a Bíblia aí em 2 Coríntios 4, vamos lá, 2 Coríntios 4, no versículo de número 16, antes de adentrar no versículo, capítulo 5, Paulo fala nos versículos anteriores, por isso não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa e o interior, contudo, se renova de dia após dia. Ele não diz que esse tabernáculo está se desfazendo?
que ele falou? A cada instante que eu percebo que o homem exterior está se corrompendo, eu fico contente também, porque o exterior vai caindo, mas o interior vai se renovando. Não se entristeça, meu irmão. Não se entristeça, não se preocupe com as doenças, com as enfermidades. Não se preocupe com o mal deste mundo, não. Você está preparado para a glória? Então, a cada dia o homem interior se renova mais ainda. Agora, o ruim é quando o exterior vai se corrompendo, o interior vai também atrás. O corpo, o tabernáculo terreno está se desfazendo, mas lá dentro o homem está se desfazendo também. O espírito está indo junto no mesmo embalo. Ou o contrário. O de fora está renovando, o de dentro também. O de dentro está indo embora. Será que é possível o de fora se renovar e o de dentro decair? O de dentro, que é o espírito, é possível decair, claro. É possível se deteriorizar, sim. Agora o exterior não dá para se renovar, porque não tem jeito, não tem como ficar mais novo. Nesse sentido de ficar mais novo, né? Não tem jeito não, cada dia que passa. Vontade é muita, mas não dá, né? A vontade é muita, meu irmão, mas não dá, você pode usar as coisas. Não é ruim, não é pecado cuidar do corpo, mas tem que cuidar do corpo, é onde Deus habita, é a ferramenta que Deus nos deu para se comunicar com os outros, né? Amém? É a ferramenta que Deus, ó. Tem que estar cheiroso, né? Como comunicar com ele aqui. Mas o corpo físico vai acabando todos os dias. Mas aí é uma alegria profunda, porque de dentro vai ficando também mais novo. Mas só é possível renovar se estivermos na palavra, porque temos que ser lavado pela água, que é a palavra, e pela presença do Espírito. Tem que nascer de novo, né? Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem não nascer da água, a palavra, e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então a palavra que nos lava, que nos transforma. Jesus falou: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Viu que ele falou de limpeza? Né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus, irmãos, já nos limpou. Então nós estamos contentes. Amém? Esteja feliz. Aí ele continua no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo chega a dizer que as dificuldades da vida, diante da promessa que nos está reservada, é nada. Porque ela é momentânea e passageira, e é mesmo, gente. Daqui a 100 anos, nem eu que estou sentado nessa cadeira aqui, e vocês que estão aí agora nas suas casas, daqui a 100 anos não vai estar aqui mais não. Não vai estar mais não. E você já sabe aonde você vai estar daqui a 100 anos? Aí você fala: amanhã eu vou estar em tal lugar, amanhã eu vou estar em tal cidade. Tiago falou sobre esses projetos falíveis dos homens. Amanhã eu vou estar em tal cidade, amanhã eu vou para tal lugar, vou comprar, vou vender. Ele falou: você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Ao invés de dizer assim, deveis dizer: se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Mas você já pensou onde você vai estar? Muito crente que é a eternidade, que é a glória, gente, mas é sério. É sério. É preciso estar preparado. Então a palavra é clara. Então a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha que interessante, chegar a dizer que a situação do momento, ela se torna um peso eterno de glória muito excelente, irmãos, é só para crente. De fato, só crente verdadeiro que vai chegar na tribulação e na perseguição, que ele vai olhar para o corpo dele se desfazer e falar assim: que maravilha, agora eu estou indo para a glória. Porque a maioria vai ver a dificuldade e vai fazer o quê? Desistir, murmurar, reclamar, ao invés de glorificar a Deus, falar: não está certo, que está ruim. É igual os espias. Você pode espiar a terra de duas maneiras: como 10 ou como 2. Foram 12, não foram 12 que foram espiar a terra prometida? A terra manava leite e mel. Era um lugar extraordinário e maravilhoso para um povo que estava no Egito, sendo escravizado, comendo pão que o diabo amassou, como diz a palavra, como diz o ditado, né? Ali nas terras de Faraó. E agora tinha da parte de Deus a promessa de entrar na terra prometida. Meu irmão, você poderia ver gigante do tamanho que tivesse na sua frente, que você engolia ele. Agora, irmãos, desiste do céu diante de pequenas adversidades, dificuldades da vida. Irmão, não foi com a minha cara, então desisti. Né? Não concordou com as minhas ideias, desisti. Não, meu irmão.
irmão. Nós estamos a caminho do céu. Quem somos nós? Olha para Jesus. Jesus se despiu da sua própria glória e se fez homem. Experimentou as nossas dores. Quem sou eu? Quem é você para levar adiante a minha vontade, as minhas opiniões, as minhas ideias? Não. É o que Deus diz na sua palavra e nós precisamos estar dispostos a obedecê-la. Nós não somos nada. Quem sou eu para exigir alguma coisa? Que nós diminuamos e que Deus cresça a cada dia. Mas olha que interessante. Os 12 espias foram espiar. Todos os 12 teve medo, porque os caras eram grandes. Mas aí 10 chegou e falou, é grande e eu também já estou desistindo. Não vamos entrar na terra porque não vai dar certo. Mas 2 olhou e falou assim, eu estou com medo, mas nós vamos derrubar aqueles caras. Porque Deus é conosco. Nós vamos entrar. Então você pode olhar a terra como 2 ou como 10. E agora, nós não vamos herdar nenhuma terra aqui embaixo. Porque está dizendo que o tabernáculo, terreno passa e uma morada no céu existe. Aí você está olhando para lá como 10 ou como 2? Como 10 é longe, é distante, não vou conseguir, não tenho tempo para ler a Bíblia, não posso orar, eu estou atarefado, como Marta, né? Estou atarefada, eu não tenho tempo para buscar o Senhor, para orar a Deus, meu amado irmão. Se fizer um culto de profecia, de revelações, vai ter 100, vai ter 200, mas se fizer um culto de oração, vai 5, vai 6, olha, no máximo. Pensa comigo agora, nesse momento, agora aqui, ó. Pensa na sua cidade, não vou falar nível de Brasil, nem a nível de mundo. Você que está em São Bernardo do Campo, pensa na cidade de São Bernardo. E respectivamente cada um sobre a sua cidade. Quantas pessoas você acha que nesse exato momento estão buscando a Deus com todo o coração, lendo a palavra constantemente, se dedicando a Deus, querendo pregar o seu evangelho, falando o seu amor? Pensa comigo, quantas pessoas você acha? E você vai ver que provavelmente serão poucas. E com certeza muito poucas, porque Jesus falou que poucos permanecerão até o fim. Como eu falei naquele dia do culto, o caminho começa assim, lotado de gente, mas quando as coisas vão estreitando, né? Aquela galera no início recebe a palavra com alegria. Ainda mais tem os pregadores que falam que Deus vai te dar tudo, que hoje é o dia da promessa, da libertação, da transformação, da mudança de vida. Não, vem aqui em 1 Coríntios e vê se Paulo falou disso daí. Paulo lascou pau nos irmãos que estavam fazendo coisa errada. Agora depois ele falou para os irmãos, se firme na graça e na misericórdia do Senhor, porque há uma esperança para todos nós. E aí não é o que os caras pregam atualmente. E aí, meu amado irmão, a gente vai ver, como disse Jesus, poucos são os que a encontram. Entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição e estreita é o caminho que conduz à vida, e poucos há de encontrá-la. Gente, poucas pessoas encontrarão a porta estreita, porque para encontrá-la você precisa abrir seu coração e entender que você não é nada. E aí Paulo fala, quando você entende isso, então ainda que você passe pelas tribulações, aquilo só te produz alegria. Porque você compreende, nossa, eu não sou nada mesmo não. É como ele mesmo diz, então quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E você percebe, né? Eu estou fraco, mas eu sei que meu Deus é forte. E aí o versículo, porque se você vê que você é forte, você não quer saber de Deus. Se você é forte e há nas suas mãos todo o poder para mudar as coisas, você vai querer saber de Deus? Então Deus já permitiu que houvesse realmente essa fraqueza para que todos pudessem descansar nele. Bem-aventurado o homem que assim entende. E o versículo de número 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Olha aí a compreensão, linkando aí com o versículo de número 7, porque andemos por fé e não por vista. Ele diz, olha, para quem está firmado no Senhor, o mundo físico para ele é passageiro. O mundo físico para ele não é interessante, não lhe interessa. Ele não se dedica ao mundo material, mas ele se dedica àquilo que ele não enxerga, àquilo que ele não vê. Ele busca a glória, ele busca o céu. Porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Ele está falando do mundo físico e do mundo espiritual. Lá é eterno, aqui é passageiro. Amém, meu querido irmãos? Então você vê aqui um desapego completo deste mundo. E se você vê o versículo 8, nós não lemos nem o 8, 9 e 10, mas olha o 8, 9 e 10, do capítulo 4 de 2 Coríntios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
abatido, mas não destruído. E aí ele vai no versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no vosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E aí ele vai rompendo, e quando ele chega no versículo 5 e fala, sabendo que se essa casa terrena vai se desfazer, estamos esperando a do céu. Por isso, somos atribulados, mas estamos preparados, não estamos angustiados. Perplexos, mas não desanimamos. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas nós não estamos destruídos. Então você já vê aqui que as adversidades da vida afligem, mas para quem está firme no Senhor, permanece de pé. Permanece de pé. E aí vem o versículo 10, né? Que quando ele fala aqui da mortificação do Senhor nos nossos corpos, para que a vida de Deus se manifeste também em nós, está ligada às fraquezas humanas, às impossibilidades, às não habilidades humanas para resolver situações da vida e que de fato elas nos afligem e nós só entendemos o seguinte, é bom que realmente nós venhamos a mortificar, matar cada vez mais o nosso corpo para que Cristo de fato possa também viver em nós, né? E isso podemos linkar a 2 Coríntios 12, né? 2 Coríntios 12, 10. E aí eu vou explicar melhor para os irmãos, ó. Pelo que sinto, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Versículo de número 10 do capítulo 4 de 2 Coríntios, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Olha o que Paulo está querendo dizer. Olha, sofremos por Jesus. Né? Em outras passagens ele fala que ele carregava ali as marcas de Cristo, né? O sofrimento de Cristo. Irmão, servir a Deus é sofrido. Quando Paulo foi escolhido, Jesus falou, né? Ele há de padecer pelo meu nome. E vê Paulo falando das angústias e das tribulações que ele passou, das prisões, das cadeias, dos chicotes que ele sofreu. Né? Então ele trazia no corpo ali as marcas, o sofrimento, por servir a Deus e por estar com Cristo. E aí, era para desanimar? Não. É para que Cristo de fato vivesse em nós, porque você teria consciência, eu não sou nada, não há em mim habilidades para suportar, mas Ele está em mim. E quando você lê o 2 Coríntios 12, 10, ele diz assim, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. Aleluias! Quando estou fraco é que estou forte. Agora, 2 Coríntios 7:1, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pelo que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então ele fala do despojar da carne, do afastar do mal e afastar do pecado. Por quê? Porque temos a esperança de entrar ao lar celestial e estar com Deus. Promessa essa garantida pelo Senhor na sua palavra e conquistada pelo sangue de Jesus na cruz. Amados irmãos, por mérito nosso não, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, nesse texto aqui de 2 Coríntios 4, 10, e ligando lá com 2 Coríntios 12, versículo de número 10 também, nós notamos aqui, amados irmãos, né, que há um reconhecimento da incapacidade humana, né, e das nossas limitações e que nos leva a depender totalmente de Deus, totalmente de Jesus Cristo, totalmente da sua presença. E agora a última parte do culto, né, para a gente finalizar aqui, nós vamos ler o versículo 10, que já lemos aqui, vamos reler, né? Leia aí, Natan, relê, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nesse texto nós começamos a ver que ele alerta para o fim, onde as pessoas terão que comparecer perante Deus. Então você será levado perante um tribunal. E eu te pergunto, se você soubesse que nesse momento você seria levado a um tribunal terreno, o que você iria fazer? Você iria se preparar. Provavelmente você iria se preparar. Você iria contratar um advogado, conhecer o processo que está tramitando ali naquela vara. Você iria se preparar para se defender, né? Para se defender perante o juiz. E quando houvesse ele a audiência, né? A audiência, você iria se portar de maneira que você conseguisse se defender da melhor maneira, certo? Isso iria roubar o seu tempo, porque você teria que se preparar. Agora, os homens estão caminhando para um tribunal.
Ainda que você não seja levado perante um tribunal humano, a Bíblia diz que todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta. E os que for arrebatados? Os que forem arrebatados também irão perante o tribunal de Cristo para receber galardões, né? Receber o galardão. Então haverá o tribunal de Cristo e haverá também esse tribunal do qual está falando a palavra aqui, é o tribunal do juízo final, onde as pessoas serão julgadas ali, né? Então haverá esse segundo tribunal também. E os que forem arrebatados também vai ser Não, julgado? nesse não. No segundo tribunal, no juízo final, os que forem arrebatados não irão ser julgados, porque o julgamento é para aplicar a sentença. Libertação aos que devem ser livres e condenação aos que devem ser condenados. Beleza? E ali os livres receberão seus novos corpos transformados e estarão salvos. Se os arrebatados já receberam corpos transformados, incorruptíveis, já foram, vamos dizer assim, inocentados, perdoadas as suas culpas, as suas dívidas, amados irmãos, então não há nenhuma necessidade dele comparecer perante o juízo final, porque não tem nexo, não tem sentido receber um corpo transformado, andar com Jesus, reinar 1000 anos com Jesus e ainda ser levado perante o juízo para saber se eu devo ser livre ou condenado. Se ele já me deu um corpo incorruptível, se eu já estou com ele, se eu já fui arrebatado, se eu já fui ressuscitado, é porque eu não vou ser mais condenado. Então o juízo final será estabelecido, o tribunal do juízo final será estabelecido depois dos 1000 anos para julgar os vivos e mortos, os que estão na terra vivo, não os que foram arrebatados e ressuscitados, mas os que estão na terra vivo e os que estão do outro lado já mortos e que serão ressuscitados, tanto os que vão estar no paraíso como os que vão estar no inferno e que sempre estiveram no inferno. Serão ressuscitados e comparecerão perante o juízo final. Gente, a coisa é séria. Então aqui você, homem e mulher, o que a palavra nos ensina? A ter sabedoria. Aqui está a sabedoria, aqui está a prudência, aqui está algo chamado de vigilância. Os inteligentes se preparam. Por quê, irmão? Porque nós estamos a caminho para comparecer perante o Senhor para dar explicações. E o que você vai falar? Como você vai fazer? Como você vai fazer quando chegar a lei? Então prepare, como é que está a tua vida agora? Como é que você anda? O que você está fazendo? É hora de se aproximar mais e mais de Deus. Porque, irmãos, não é à toa, não devemos desprezar esta mensagem, porque olha só o texto que fala, porque se você não sabe, o pecado não nasceu na terra. O pecado não nasceu na terra, o pecado não começou aqui nesse mundo, o pecado começou no céu. Agora, se anjos, seres poderosos, cercados de toda a glória, de todo o poder, e enxergando Jesus, enxergando a presença do Senhor ali, ainda caíram, imagina aí, eles estavam num nível mais difícil de cair. Porque, gente, eles tinham um conhecimento muito maior, uma habilidade muito maiores, habitavam corpos superiores aos nossos, cercados de todo o poder, e mesmo assim caíram. É de ficar assim encabulado, meu Deus, como eles caíram. Agora, o que há dos homens neste mundo tenebroso, cercado de trevas, de ódio? O que há, se você não ler a palavra constantemente, não conversar com os santos na sua necessidade e buscar a Deus de todo o seu coração, vai cair. E ali diz a Bíblia, lá em Judas, né? Judas, capítulo de número 1, versículo 5, rapidinho, já estamos terminando aqui, viu, irmãos? Diz assim, Judas, capítulo 1, versículo 5. Só tem um capítulo, né, no livro de Judas, então é Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Olha aí, tirou do Egito e ia levar para a terra prometida. Os que não creram, caíram. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Olha aí, os anjos pecaram no céu e Deus então também não perdoou. E Deus os tirou dali. Olha, se a galera ia entrar numa terra prometida, na terra aqui embaixo, já não deu certo porque desobedeceram, se os anjos que estavam cercados de glória desobedeceram, caíram, quem é inteligente começa a pensar, e eu, então? E eu?
Paulo fala, gente, eu estou me esforçando de todo jeito, de todo lado, eu estou lutando, eu estou batalhando para ver se eu consigo ressuscitar, ser ressuscitado. É uma luta pelo céu e pela glória. Mas existe um outro texto aqui, de 2 Pedro 2,1, só para completar essa passagem, 2 Pedro, exatamente. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, ratificando aí, ó, 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deu para entender, né? Reservado para o juízo. Então, nessa parte final do culto, amado, olha só. O mal começa no céu, mas ele veio até a terra, porque o diabo ele adentrou a este mundo para atrapalhar a criação de Deus e os planos de Deus. Então, além de nós, existe um mundo espiritual. Existe a presença de Deus, o seu Espírito, os ministros da palavra do Senhor, que constantemente nos alerta e nos prepara para o céu, nos prepara para a grande jornada. A palavra do Senhor que é pregada intensamente, dê credibilidade aos irmãos que pregam, às exortações, dê credibilidade às admoestações, louvam a Deus pelas correções, porque Deus está nos preparando para o céu, porque do outro lado também existe o mal, existe um inimigo que vai fazer de tudo para que nós não cheguemos neste lugar. Assim como ele seduziu e induziu os anjos naquele lugar para que os anjos caíssem, e os anjos caíram e não houve perdão para eles, ele também vai induzir os homens, ele tentou induzir o próprio Jesus para que Jesus não continuasse com a obra, porque o inimigo passou a ter acesso ao mundo e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o diabo passou a adentrar aqui a partir do momento que Adão e Eva decidiu por um certo momento segui-lo, obedecendo uma orientação de comer um fruto que Deus havia dito para que não comesse. E a partir daquele momento, no mundo espiritual, o inimigo ganhou legalidade naquelas vidas. E a partir dali, todas as vidas que foram pecando, ele também foi ganhando espaço para adentrar. Só que veio o Filho de Deus com poder e glória e impôs limitação a essa atitude maligna. Então agora nós estamos num momento de escolha. Quando nós escolhemos Jesus, o inimigo e o mal é limitado nas nossas vidas e não pode mais adentrar a nós. Quando nós deixamos de escolher Jesus, nós escolhemos o inimigo. Então o inimigo de todas as maneiras também ele tenta seduzir os homens e orientá-los a se afastar do Criador, como ele fez isso na antiguidade, no início de tudo, gente, é sério. Agora olha o mundo que nós estamos vivendo hoje aqui, eu vou para aquela pergunta que eu fiz no começo. Quantas pessoas vocês acham que agora estão ocupadas com Deus? Poucas pessoas. Agora, quantas pessoas estão ocupadas com o diabo agora? Muita gente. Porque o diabo ele tem preparado uma distração muito grande. Irmãos, como o inimigo tem ocupado o tempo dos homens? Porque se os homens estão ocupados, os homens não têm tempo para Deus. Então o inimigo ocupou o tempo das pessoas. O inimigo tem distraído as pessoas com álcool, drogas, sexo. Tem distraído as crianças com desenhos, com filmes, com jogos. Tem distraído a juventude com as curtições do dia a dia que eles acham que são boas, que são interessantes, dando a eles um determinado prazer. Tem ocupado o tempo dos homens com a busca pelo dinheiro, pela riqueza, pelos bens materiais. Isso é Satanás trabalhando para que o homem não tenha um tempinho só para pensar em Deus. Os homens trabalham de sol a sol, de domingo a domingo, faz hora extra, faz tudo. Eu reconheço que é preciso trabalhar, é preciso se esforçar, principalmente quem tem família para alimentar, que tem criança, que tem mulher. Do suor do rosto devemos ganhar o pão de cada dia, mas Deus sempre em primeiro lugar. Tenha tempo para fazer as outras coisas, mas tenha tempo para ler a Bíblia pelo menos uma vez por dia. Orar pelo menos uma vez por dia. Isso é pouco, muito pouco, mas pelo menos isso, para que você não se afaste do Senhor e não seja vencido pelas tentações humanas, pelas coisas da terra, não seja vencido pelos afazeres, como Jesus fala em Lucas, né? Pelas coisas da vida e que aflige os cuidados da vida, melhor dizendo, os cuidados da vida que preenche o espaço dos homens, preenche a vida dos homens. Então o diabo tem trabalhado dessa forma, dessa maneira. Aí você vê casamento destruído, família destruída, jovens destruídos, meninas destruídas,
sem ânimo, sem alegria, sem esperança, sem paz, desejando a morte todos os dias, tentando satisfazer o seu desejo, preencher o vazio do seu coração com as coisas das trevas, com as coisas deste mundo, porque é que Satanás quer para que as pessoas não se acheguem a Deus e não se acheguem ao céu. Mas, finalizando aqui, nós vamos ler o último versículo, que é o mesmo versículo que nós lemos no início, 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrena desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma edificação, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Quero dizer a você, irmão, não permita que nada roube o seu tempo e ocupe a sua vida, para que você não perca o céu e para que você não perca a glória. Mesma orientação que eu passo para o meu filho nessa noite, que está aqui comigo. Mesma orientação que eu passo para mim também. É preciso fazer as coisas que é preciso, mas não permitir que elas nos roubem o tempo, nos tire a nossa paz e nos tire a nossa salvação. Porque esse é o maior presente. E se nós perdermos ele, nós estaremos perdendo tudo, tudo. Os irmãos que já estão na glória, estão felizes, estão sorrindo, já se achegaram lá, estão transbordando de alegria. Nós devemos desejar a mesma coisa. Eu também quero chegar. Louvar a Deus e bater palmas pelos que já chegaram. Que bom que você está contente, está feliz por aqueles que já estão no paraíso. E dizer, eu também quero chegar lá. Hoje nós estamos juntos, mas um dia talvez estejamos separados um do outro, não teremos nem como se comunicar mais. Até lá que nós nos esforcemos para passar esta mensagem aos irmãos, às nossas famílias, aos nossos filhos, para que a palavra fique cravada no coração. E ainda que nos afastemos um do outro momentaneamente, um dia nos encontraremos. E quando não nos encontrarmos, a nossa alegria será completa. Portanto, irmãos que estão ouvindo agora, digo a todos, persevere e permaneça. Por 2 motivos. Para que a nossa alegria seja completa naquele dia. E que nós venhamos dizer, tragada foi a morte pela vitória. E que nós venhamos a dizer quão bom e quão maravilhoso é estarmos unidos aqui ao lado de Deus para sempre. Conseguimos, chegamos, Jesus nos trouxe, estamos na eternidade ao lado do Pai. E o segundo motivo é para que essa palavra não seja desprezada. Então você que está ouvindo aí, sabe que quem está falando é Deus através das nossas vidas e que por meio da sua palavra. Esse é o segundo motivo. Dê credibilidade à palavra do Senhor. Se alegre e fala, meu Deus, eu preciso ouvir a tua palavra e meditar nela. Porque desprezar essa mensagem é desprezar o melhor alimento que existe. Amém? Então que Deus possa abençoar vocês aí nas suas casas, nos seus lares. Até a próxima reunião, no nome de Jesus. A gente vai fazer uma oração aqui para encerrar essa noite. Pai amado, no nome de Jesus, nós lhe agradecemos imensamente. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas instruções. Que o Senhor dê o crescimento da tua palavra a cada coração, a cada vida e a cada alma. Que no nome de Jesus todos os irmãos sejam fortalecidos, todos os irmãos sejam preparados, todos os irmãos estejam, Senhor, te obedecendo, andando em seus caminhos. Pai santo e poderoso, no nome de Jesus, não permita que o mal se aproxime e que o inimigo desvie o foco, desvie as pessoas do seu caminho e da sua palavra. Deus amado, supremo e poderoso, guardai-nos, livrai-nos de todo mal, livrai-nos de todo o perigo, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, esse Senhor maravilhoso e extraordinário, que nos comprou por um bom preço. Ó Pai, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela produza, que ela venha surtir efeito no coração daqueles que a ouviram, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.